aqui agora nos Estados Unidos, né, dia 31 de outubro, se comemora o Halloween. Eu moro aqui já nos Estados Unidos tem 28 anos. Minhas filhas nasceram aqui, uma tem 25, outra tem 23. Então, a gente passou todos esses anos, a gente tem visto nessas comemorações. E cada vez mais e mais tenho observado que o meio cristão está absorvendo esse holiday. Então, e alguns eu vejo que fazem com uma facilidade, outros ainda têm tem pergunta e tal. Então, eu resolvi me aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Eu já praticava, quer dizer, já não praticava isso. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Pena que não tem muita gente que tenha, mas já que está sendo gravado, se quiserem depois, né? E depois cada um também pode procurar, principalmente quem tem filhos, né? Filhos pequenos, filhos também, até a família, até para a gente também, como adultos, também é bom discutir um pouco sobre isso, né? Podemos participar do Halloween. No Brasil se chama Dia das Bruxas, sendo cristãos. Então, eu quero começar com 2 versículos que fala da Bíblia, fala João 8,32, fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque às vezes a gente está preso pela ignorância, por não saber, né? Por não saber a verdade. Achar que não tem nada a ver, ok, então a gente está preso e tal, né, por ignorância. E outro é Lucas 20:38, fala, ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E nós que estudamos a lição da Escola Sabatina semana passada e essa semana, hoje de manhã, né, aqueles que ouviram Paulo aí falar, eu acho que ficou bem claro, mas às vezes, e se alguns precisam estudar mais, a gente vai estudar mais sobre isso, sobre o estado dos mortos. Isso que é importante, uns falam assim, não, mas não importa, ok, não tem muita importância, né, não tem muita importância, mas tem, para a gente saber exatamente o que acontece com a gente após a morte, é importantíssimo, para que não sejamos enganados, né? Então, o Halloween, o que é o Halloween? A origem do Halloween. O Halloween, ou Dia das Bruxas, né, que agora então, não é usado muito isso, nasceu na Inglaterra, isso, e no ano de 1840, chegou aos Estados Unidos. Interessante que, então, nessa data, a gente vai ver o porquê dessa data, mas a gente já comemorava aqui nos Estados Unidos, dia 31 de outubro, o dia da reforma do protestantismo, né, que nós somos protestantes. Por quê? Porque Martinho Lutero, ele já começou antes dele, né, mas com ele foi marcado porque ele colocou as 95 teses na porta lá da igreja católica, né, que protestando sobre muitas coisas que a igreja fazia, porque por falta de conhecimento da Bíblia, que eles não tinham acesso completo à Bíblia, então, depois que ele descobriu, né, e ele viu que, né, nós somos salvos pela graça, né, somos justificados pela fé, então ele fez isso, então essa data ficou bem marcada, porque foi ali passou a ser uma revolução cristã, e nós fazemos parte, porque nós somos protestantes também, porque nós protestamos, saímos também nesse protesto protestando contra essas crenças, indulgências e tudo mais, que você tinha que, para pagar o pecado, o seu pecado você tinha que fazer várias indulgências, penitência, né, e tudo mais, e pagar também, e muitas vezes você tinha que pagar determinados valores para os seus pecados serem perdoados, enfim. Então, vamos ver um pouco mais aqui. Então, o que significa Halloween? All Hallows Eve, quer dizer, véspera de todos os santos, ou dia de todos os demônios. Então, teve a sua origem no calendário celta, que era um povo que se originou na Europa Central. E o nome que chamava era de um grupo, cada um sua letra pronuncia diferente, Samarrim ou Samar, festival do fim da temporada da colheita, que era no outono, né? Então, no final da colheita, eles faziam um festival, eles comemoravam. E na crença acreditava-se que, nesta época, a fronteira entre o mundo espiritual e o mundo físico ficava mais fina, então não tinha muita fronteira, né? Fazendo com que os espíritos aportassem na Terra.
E fantasia, para que ele... E aí fazia umas fantasias, né? E a lenda diz que por esta razão se fantasiava com indumentárias espantosas, capazes de colocar medo até mesmo ao mal. Então, eles tinham tanto medo, assim, depois, então, vamos botar umas coisas assim para espantar o mal, aí botavam também fora de casa e tudo mais, nas portas, né? Plantações. Nas plantações, E entre os celtas, né, que era esse povo, habitavam os druidas, sacerdotes pagãos e adoradores de árvores. Eles acreditavam que na imortalidade da alma, né, por isso que é importante a gente estudar sobre a morte, né, que a gente viu hoje, Paulo mesmo falou, fez a ilustração da luz, né, sem o fôlego da vida, não existe alma, não existe uma vida depois que a pessoa morre. Então, mas eles acreditavam que sim, que a alma, o corpo só morria, a alma ficava por aí, a qual diziam se introduzir em outro indivíduo ao abandonar o corpo. Mas em 31 de outubro voltava para seu antigo lar, a pedir comida a seus moradores, que estavam obrigados a fazer provisão para ela. Então, quer dizer, as pessoas ficavam assim, né, assustadas. Então, por isso que se fazia várias coisas, vários rituais, para se comunicarem com esses seres, né, que foram de pessoas que viveram, seres mortos agora, de espíritos que são de mortos, e outros para que ficavam com medo para que não fosse atingido por eles. Então, haviam vários rituais, né? E o ano celta concluía com o outono, onde havia a queda das folhas, né, significando a morte, então, ou significação de uma nova vida. E os povos celtas se cristianizaram. Então, alguns, né, aceitaram, ouviram falar do evangelho e tudo, aceitaram, mas é que fala, não todos renunciaram aos costumes pagãos. Então, eles trouxeram muitos costumes pagãos para a igreja. A coincidência cronológica da festa pagã deles, né, era 31 de outubro, coincidia com a festa católica de Todos os Santos, que era 1º de novembro. Bom, continuava no dia seguinte, dia 2 de novembro. Mas eles faziam o seguinte, no pôr do sol, do dia 31 para o dia 1º, por isso que normalmente essa festa é celebrada à noite, quando vai anoitecendo, né, do dia 31. Mas como é o pôr do sol, então já pegaria um pouco do dia 1º de novembro. E hoje, né, aqui nos Estados Unidos, essa festa é considerada a segunda maior festa, só perde, sabe para quê? Para o dia de ação de graça, para o Thanksgiving. Então, nem o Natal não chega perto da celebração do Halloween. E nem outros, né, nem o Dia da Criança, seja lá qualquer outra, nem o 4 de julho, nem nada disso. É o Halloween, né? Sim. Vem primeiro, o Dia de Ação de Graça e depois o Halloween. E agora, como eu mencionei também, o Dava também falou, então, e depois, então, é isso. Então, começou na Europa, veio para cá e depois tem vários lugares. O Wesley me mandou até uma notícia hoje, né, que teve essa noite agora passada, na Coreia do Sul, até teve um acidente muito horrível lá, porque fizeram festa num salão e tudo, e as pessoas todas fantasiadas e tudo mais, eu acho que estava muita gente, não sei o que passou lá, um incidente, e teve várias pessoas morreram, 50 e poucas morreram, alguma coisa assim, porque se aglomeraram muito, algo assim. Mas, enfim, então, isso se espalhou, está se espalhando, né, para todo lugar, e chegou ao Brasil também. Então, o que ele faz? Hoje em dia, então, as pessoas levam isso aqui, a maioria, né, que eu falo, a ignorância, né, muitos fazem consciente, porque há uma celebração realmente do mal. Satanás e aqueles que participaram, porque existe, não sei se vocês sabem, existe uma igreja que se chama a Igreja de Satanás, sabe? E a Igreja das Bruxas também existe. Então, esses são 3 dias do ano que é o auge para eles, que é outubro 31, novembro 1º e novembro 2º. 2º de novembro. Então, mas algumas pessoas botam em frente à sua casa, isso aqui eu tirei foto agora à tarde de um amigo nosso, que é vizinho mais ou menos aqui nosso, e ele se mudou para o norte da Califórnia. E ele veio agora esse fim de semana para pegar as coisas dele, amanhã ele vai levar o restante das coisas. Ele passou na casa dele, onde ele morava, Nery, olha só, falou para a Paula assim, essa minha casa, nós nunca fizemos isso, né? Nós somos cristãos, nós não fizemos isso, agora, como está em frente à casa dele.
Então, e as pessoas acham, ok, não, isso é só uma brincadeira e tal. Mas, realmente, só olhando para isso, a gente é alguma coisa do bem? A gente não precisa ser nem muito profundo, né? Nem chegar muito profundo da coisa. Nem que, para quem já não é cristão, que nunca nem abriu a Bíblia, só dá uma olhada assim e já vê, uau, é uma coisa do bem, realmente? Ok. E para nós que somos cristãos, nós sabemos que luz e trevas é uma diferença muito grande, né? Então, o dia de finados é celebrado no dia 2 de novembro, isso é no Brasil também, né? Porque no dia 1º de novembro é comemorado o dia de Todos os Santos. O 1º dia de novembro se lembra todos os que morreram em estado de graça, mas que não tiveram a oportunidade de serem canonizados ou que não são lembrados em orações por ninguém. Por exemplo, aí foi criado isso pela Igreja Católica para muitos santos, pessoas que não foram canonizados, né, como eles chamam, né, São Pedro, São Paulo, até acho que foi canonizada também a Madre Teresa, também foi, acho que foi, anyway. Então, mas as outras pessoas que eles consideram muito boas, como se fosse santo, então não tiveram um dia, não tem um dia especial, então foi criado esse dia 1º de novembro, celebração, então, de Todos os Santos. Ups. Ok, sorry. Ok. E aí, o que tem nessa celebração aqui nos Estados Unidos? Aí, quando vai chegando à noite, do dia 31, né, chegando à tardezinha, os pais colocam as crianças, colocam vestimentas, e muitos pais também se vestem, então, e saem com as crianças na rua, batendo de porta em porta, né, falando trick or treat, quer dizer, doces ou travessuras. Essa é a expressão mais utilizada pelas crianças, que vão de porta em porta. O costume também vem dos povos de religiões celtas, que após a colheita, né, naquela época, pediam para as crianças colherem provisões em nome da deusa Muck-Ola. Quem não contribuísse sofria com travessuras de espíritos brincalhões. Hoje, a prática é tão levada a sério nos Estados Unidos que existem estados que limitam a participação para adolescentes com mais de 12 anos. Por quê? Porque eles acham que as crianças com mais de 12 anos podem fazer alguma coisa mais assim, forte, né? Então, se bate na porta, fazer alguma coisa, não tem nada para dar, então, tipo assim, fazer uma brincadeira de maldade, mas de criança. Imagina, então, maldade, mas que é com criança e tal, então não se leva a sério. Nós, como cristãos, maldade é maldade. Não tem essa meia, né? Meia maldade, meia mentira. Não, ou é trevas ou é luz. Aí, como fazemos, né, com as crianças? A gente, né, coloca e tal, e essas roupinhas nas crianças, e roupa de bruxinha, roupa... Ok, as crianças são completamente inocentes, não têm ideia, e muitos também acreditam, espero acreditar que muitos pais também são inocentes, não sabem, mas há tudo um poder do mal por trás de todas as coisas. E depois eu vou colocar aqui o testemunho de e negócio de bruxa realmente existe. Existe a questão de pessoas que entregam a sua vida a Satanás, e a gente, não sei quantos já ouviram antes, até pessoas assim, atores, atrizes, cantores muito famosos, ficaram famosos de um dia para o outro, realmente fizeram um pacto com o diabo. E aí, por isso que também, sabe, fazem muito sucesso e tal, e depois, quando querem sair, é bem difícil. Com o poder de Jesus, quando eles aceitam a Jesus, sim, porque o sangue de Jesus, o nome de Jesus tem poder, mas que é muito difícil, Então, questão das bruxas também, acontece, mulheres e tudo também que entregam a sua vida e elas ficam prisioneiras, mas quando conseguem sair, são através, né, do poder de Deus, elas são uma testemunha tremenda. Então, e a gente faz isso com as nossas crianças, a gente colocando as nossas crianças no campo do inimigo. É muito perigoso. Aí a gente, né, e aí, quer dizer, aí depois as crianças não conseguem dormir, as crianças, né, têm uma opção de problemas e tudo mais, mas nós estamos expondo as nossas crianças. Aí, de repente, talvez e tal, alguns então não vamos colocar coisa assustadora, vamos colocar coisa assim mais inocente, vamos botar uma roupinha, mas continua, é no mesmo dia determinado pelo inimigo, e participando ainda. Então, será que, de repente, se a gente só botar uma disfarçada assim, isso é tudo bem, né? Só a gente colocando um vegetarianismo aí, light, né? More light, será que é tudo bem? Passou por
Ok, eu vou colocar agora, são 3 minutinhos só, eu gostaria... Ela é americana, essa moça, mas tem tá traduzido aqui em português. Espera aí, deixa eu botar aqui. Vocês me dizem se não estiver ouvindo, tá? Se tiver algum probleminha aí. Deixa eu ver. Peraí, tá no YouTube, ok, vai passar uma propagandazinha aqui, eu vou... Skip. When you picture an extraordinary home, what do you see? Ex-bruxa diz que Halloween não é inofensivo, é repleto de rituais demoníacos. Jenny Weaver, uma ex-bruxa que esteve envolvida no ocultismo por 9 anos até ser resgatada por Jesus, está alertando que o Halloween não é inofensivo e está ligado a rituais demoníacos. O que os pais pensam é uma coisa de um dia, não é uma coisa de um dia. É apenas uma porta aberta que permite que crianças, adolescentes e adultos dizerem: se permitirmos este dia, então é permitido horóscopos, filmes de terror, feitiçaria e cristais de cura em vez de invocar o nome de Jesus, afirmou Weaver ao Charisma News. Vestir fantasias, distribuir doces e esculpir lanternas em abóboras não é uma tradição inocente dos Estados Unidos. O Halloween tem raízes em um antigo festival pagão do norte da Europa chamado originalmente de Samhain. O dia 31 de outubro marcava o fim do verão e o início do outono, e se acreditava que neste dia o mundo dos mortos era aberto e os espíritos visitavam a terra. Está tudo impregnado de rituais demoníacos, advertiu Jenny. Na época, as pessoas se fantasiavam para se disfarçar e se proteger dos espíritos, e as abóboras serviam para espantá-los. Durante o festival, eram oferecidos alimentos e sacrifícios de animais aos espíritos malignos, que eles acreditavam que vinham do mundo dos mortos. Hoje, esses sacrifícios são representados pelos doces do Halloween. Os policiais e o serviço de emergência podem dizer que o Halloween é o dia em que eles têm mais sequestros de crianças e assassinatos. Por alguma razão, neste dia, as pessoas na polícia sabem que algo está acontecendo. A ex-bruxa aconselhou os pais a não se preocuparem em serem legais e que eles devem se sentir bem ao não deixarem seus filhos participarem do Halloween. Durante sua juventude, Jenny se envolveu na bruxaria buscando escapar de traumas familiares. Quando jovem, eu me meti em algumas coisas muito profundas e sombrias. Eu estava em uma família abusiva, então o espírito de rejeição tomou conta da minha vida e eu estava procurando por aceitação, contou Weaver. Ela acabou se envolvendo com más amizades, que a influenciaram a se tornar uma bruxa. Elas me convidaram para assistir a um filme chamado The Craft, que era sobre 4 bruxas da Wicca, no ensino médio, e elas tinham todo esse poder. Eu assisti o filme e decidi que queria fazer isso, relatou. Jenny passou a morar com outra bruxa. Juntas, elas faziam feitiços, usavam drogas, davam festas e invocavam espíritos para possuírem seus corpos. Após 9 anos, vivendo escrava das trevas, Jenny encontrou Jesus e foi libertada para a luz. Deus me deu um propósito e me libertou em um momento, testemunhou ela. Ok, Deuteronômio 18, de 9 a 12, nos fala que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti.
Então, o que fazer, né? O que fazer com crianças neste dia onde as escolas e amiguinhos irão participar? Então, eu vou trazer aqui minha experiência, 28 anos aqui nos Estados Unidos, e minhas filhas, então, 23 e 25, nunca participaram. Sim, tinha um dia na escola que elas foram, até a quinta série, elas foram à escola pública, e aí avisava, olha, tal dia e tal, para ir vestida, não sei o quê. Eu falei, minhas filhas vão e tal, mas não vão vestida. Então, teve uma vez até que a Cindy foi ir lá, deixa eu ver o que era. Aí chegou lá na escola, só que os professores não avisaram a gente. Iam passar um filme de terror, e minhas filhas nunca assistiram, não assistiam, anyway. Uma delas tem até horror, só ver a foto de tubarão, ela já tem horror. Enfim, então eu nunca ia permitir realmente, se eu soubesse que ia passar naquele dia. Mas aí chegando lá, na escola, aí foi e tal, e ela, o que ela deram a opção para ela sair, né, Paulo? Paulo lembra? Ela saiu, ficou do lado de fora, enquanto o filme estava passando, depois ela contando para a gente foi falar com o diretor da escola. E eu coloquei da seguinte maneira, olha, eu entendo que é uma escola pública onde não se prega, né, não se fala sobre a Bíblia, sobre a religião, mas também não deveria ser falado sobre essa parte de Halloween, porque o Halloween pode ser um feriado aqui comum nos Estados Unidos, mas é algo espiritual. E ele sentiu, ele pediu perdão. Ele falou assim, olha, pelo menos eu poderia ter sido uma opção, avisar os pais, olha, amanhã nós vamos passar um filme sobre Halloween, se você não se sente confortável, então não mande seu filho, ou então tem uma atividade paralela, quem quiser ficar na sala de aula assistindo o filme, fica, quem não quiser, vai para essa outra atividade. Fazer um craft, fazer alguma coisa. Ele se desculpou muitíssimo, né, e realmente reconheceu que que se há uma liberdade para determinado assunto, por que não há para outro, né? Uhum. Então, a gente entende, então, que é uma pressão tremenda na escola, tá? Né, as crianças vão tudo quanto é lugar, os amiguinhos tudo falam. Então, qual é o papel nosso como cristão? Não acabou, então, a gente não explicar, não conversar com o filho, proibir. Não, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Aqui em Romanos 12, 21 fala, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, o que a gente pode fazer, né? Não adianta a gente só tirar uma coisa sem dar uma coisa melhor para a criança, né? Então, o que nesse dia nós podemos fazer? Primeiro, isso é conversar com as crianças em casa. Eu tinha um livrinho, eu nem achei mais esse livrinho, que eu acho que eu já dei para alguém, porque eu gostava tanto desse livrinho que falava, por que nós não celebramos Halloween? É um livrinho bem ilustrado e tal, para criança, era ótimo. E aí, toda vez do Halloween, todo dia do Halloween, a gente lia isso. E outra coisa que a gente faz aqui nos Estados Unidos, então, eles sabem até, e eles respeitam. E se você deixa a sua luz do lado de fora acesa, isso quer dizer que você tem doce, que as crianças podem bater e entrar. Vocês têm alguma coisa. Agora, normalmente, se você deixa a luz apagada, toda a sua casa da frente apagada, quer dizer que você não está participando. Então, essa é uma opção, né? Aqui, outra é o seguinte, e 10 atividades para fazer com as crianças, juntar com outras crianças de famílias que também querem proteger seus filhos dessas celebrações, aproveitar a oportunidade para estudarem, né, sobre o assunto da morte com as crianças. Uau, por que não? Uma boa oportunidade para as crianças, né, não ter medo se alguém morreu, vai voltar. Não, as crianças saberem realmente o que a Bíblia fala. Crianças cristãs precisam ter base bíblica para aquilo que a gente fala. Então, ou estudar também sobre a reforma protestante, porque é exatamente no dia 31, juntar, então, pegar um livro, umas figuras, uns desenhos, vamos juntar aqui todas as crianças, vamos estudar sobre isso e tal, não é legal? Aí depois promover uma brincadeira saudável, porque, então, bem para as crianças falar, tá vendo, todo mundo está tendo, se divertindo e tal, nós que somos da igreja e tal, é tudo boring, né, não tem nada para fazer, a gente não pode ir lá, não pode coisa, então tem que dar uma coisa alegre também, porque o cristão também é alegre, porque nós celebramos a vida. Jesus diz que ele é a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tem que ter alegria, tem que ter vida para as crianças. De repente, então, fazer, questão de, olha, as fábricas, os vendedores de doces, esse ano são os que fazem milhões com dinheiro em doce e fantasias. Então, nós podemos, de repente, juntar as crianças, fazer, então, uma receita de uns biscoitos, botar elas com a mão na massa e deixar lá assando, e aí depois elas mesmo comerem o que elas fizeram, né, fazer pipoca, fazer alguma coisa assim, né, mais saudável e tudo mais para as crianças. Só um minutinho. Mas não vale fazer uma festinha, né, como se fosse o Halloween, só que vegano, né?
ou light, usando fantasias também, porque aí vai confundir mais a cabeça das crianças. Espera aí, eu não posso celebrar lá fora, mas eu posso celebrar aqui dentro? Exato. Então, assim, a gente tentar manter a coisa mais separada possível do que está acontecendo lá fora, né? A distinção. Distinção. E que fala, e não vos conformeis, né, Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? E só um último versículo aqui para terminar, que eu gosto muito de Tiago 4:7, que fala, sujeitai-vos a Deus, portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós queremos que o diabo fuja da gente, nós não queremos convidá-lo para a nossa casa. Por isso que nós temos que olhar, vira e mexe, nós temos que fazer uma reforma na nossa casa e, sabe, orar e pedir a Deus, será que isso aqui, Senhor, te agrada? Será que isso aqui está atraindo a quem? Os teus anjos, os anjos bons, ou está atraindo os anjos maus? Se é o anjo mau, o que eu assisto na televisão, os livros que eu tenho em casa, tudo o que eu tiver, as músicas, não, se é coisa e tal que vai chamar e vai agradar o diabo, eu não quero nada com o diabo, eu quero que ele fuja de mim, como ele fugiu de Jesus, né? Quando Jesus... né, enfrentou as tentações do diabo, e Jesus ali com a palavra de Deus, no final ele foi embora. Então é isso, gente, então é que nós possamos, né, aprender mais sobre isso, e isso está mais firme na palavra de Deus, principalmente que Deus diz, né, que as trevas e a luz não se misturam, para que a gente possa realmente ter um lar, onde que Deus e os seus anjos possam habitar, e a gente não dê entrada para o inimigo na nossa vida, e principalmente na vida das crianças. Por quê? Porque o inimigo sabe, quando ele pega as crianças, é bem mais difícil, entendeu? Se ele já faz a mente, se ele controla as crianças, não é que é impossível, fala, nada é impossível para Deus, Deus pode livrar, mas é muito mais difícil, entendeu? A gente criar os hábitos, começar com criança e tal, e mais tarde para se desfazer isso. Então, já se cria uma geração, né? Então, temos que ter muito cuidado. Ok, vamos orar. Querido bom Deus e Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, agradecendo pelo sábado que tivemos. Obrigado, Senhor, que Tu não nos deixa em trevas. Obrigado por essa manhã termos estudado na lição, Senhor, falando sobre o estado dos mortos e sobre a esperança, Senhor, daqueles que morrem em Jesus, que um dia serão ressuscitados. Obrigada, Senhor. Obrigado também por essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre isso, Senhor, e vimos que através da Tua palavra Tu separas muito bem, Senhor, as trevas da luz, Senhor. E queremos estar na luz porque Jesus é luz. Obrigada, Senhor. E também não só nós, queremos que a nossa família, os nossos esposos, nossos sobrinhos, filhos, filhas, nossos vizinhos, todos que estivermos ao nosso redor, Senhor, queremos levar a luz de Jesus para eles, para que sejam libertos. Pedimos desde já, Senhor, proteção para as crianças nesse dia, Senhor, de Halloween, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, em todo o mundo, Senhor. Proteja as crianças, que as crianças são inocentes. Conscientize os pais, Senhor, que possam receber a luz e a verdade, que a verdade irá libertá-los, e eles assim poderão proteger os seus próprios filhos também. Muito obrigada, Senhor, que um dia nos encontraste e nos libertaste. Em nome de Jesus, amém.